Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, astróloga e terapeuta holística. Aqui no canal eu falo sobre astrologia, sobre autoconhecimento, espiritualidade e também sobre terapias. Quero agradecer a todos que estavam presentes na live da semana passada. Eu gravo esse vídeo hoje, dia 1º de abril de 2026. Na semana passada eu tive uma live com o canal de La Cruz Terapias, uma live com a Nádia, onde a gente falou do sistema financeiro do mundo, a gente falou sobre escassez energética, a gente falou sobre vários processos da transição planetária, que tá todo mundo sentindo, guerras, conflitos, e se muda no céu, muda na terra. Então eu trouxe nessa live várias informações importantes sobre o Brasil, sobre dinheiro, sobre processos. E convido vocês, para quem não assistiu, a seguir, vou deixar aqui embaixo na descrição essa live, porque ela foi maravilhosa. E agradeço a presença de vocês que estavam lá. E aí no vídeo dessa semana, vou dar uma complementação sobre o que foi dito na semana passada, porque é aquela coisa, né? A astrologia, ela é uma ciência da natureza. Então, quando a gente enxerga o céu e percebe o que está acontecendo lá, claro que aqui vai também ter algum tipo de impacto. Pensa como se a astrologia fosse parecida com a meteorologia. Elas são primas. Então, quando você abre o seu aplicativo do seu celular e você fala, olha, hoje a previsão é de chuva à tarde e frio, o que você faz? Você sai com o seu guarda-chuva, você sai com o casaco, porque a previsão diz ali que vai chover, que vai esfriar. E o contrário também, se tá na previsão dizendo que vai fazer calor, você já sai de casa preparado. Então pensa que quando a gente olha para o céu, para os trânsitos astrológicos e nós vemos as mudanças celestes, também sentimos aqui. Então nós astrólogos temos essa missão muito importante de falar e alertar vocês também de movimentos que vão ser, entre aspas, bons e entre aspas, ruins. Por que entre aspas? Porque existem trânsitos que são lentos. E tem trânsitos que são rápidos, por exemplo, Mercúrio retrógrado, todo mundo sente Mercúrio retrógrado. 20 dias de caos, passou os 20 dias, acabou. Mas e quando são trânsitos mais difíceis? E quando são os trânsitos complicados, que a gente fica perdido por muito tempo? Então, se você tá sentindo, eu também tô, e eu acredito que hoje o vídeo, dos trânsitos atuais, pelo menos para esse início de abril, para esse primeiro mês do ano novo astrológico, acho que vai te ajudar. Porque, eu não sei vocês, mas tem sido dias muito estranhos, muito confusos. Então comentem aqui se vocês estão sentindo. Primeira coisa é uma inquietação. Então você fica inquieto, você se sente ansioso. Às vezes a gente não sabe nomear muito bem as emoções. A gente tá num período também de ter sonhos muito vívidos, muito lúcidos, mas também muito confusos. Então eu não sei vocês, mas astrologicamente falando, desde que Netuno fez a conjunção com Saturno em Áries, lá no dia 20 de fevereiro, e ainda está nos primeiros graus de Áries, esse movimento de Netuno está trazendo muita névoa mental, muita confusão. Muita gente tem relatado, principalmente nas partes terapêuticas, nos atendimentos, que está sentindo de fato que precisa de ajuda, que precisa de terapia. E isso tem a ver com Netuno. Quando a gente olha para a astrologia, os planetas eles têm os seus papéis e suas funções. Quem é Netuno? Netuno, para os antigos, é Poseidon, rei dos mares, dos oceanos, né? Toda a Terra, o nosso planetinha, ele se conversa, ele se conecta também pelos oceanos, pelas águas. Eu tô aqui na América, mas se você tá me assistindo aí na Europa, ou enfim, na Oceania, na África, estamos longe, falando de forma terra, mas os oceanos eles nos conectam. Então, Netuno ele também é o oceano, ele é essa conexão que todo mundo tem através do quê? Do nosso inconsciente. Netuno ele é o inconsciente coletivo, que Jung já falava. Quem estuda psicanálise, quem gosta de Jung sabe que esse invisível, os arquétipos que estão no inconsciente coletivo e o que acontece no inconsciente coletivo, todos nós sentimos. Netuno, ele é o invisível, ele é a nossa conexão espiritual, ele é a nossa sensibilidade, é o que eu consigo sentir, mas eu não consigo ver, então fica tudo muito turvo, fica nebuloso. Netuno, ele é a dissolução, ele é a energia. Netuno é o gás, ele é os perfumes, então você sente no ar, mas você não pode ver. Ele é também os sonhos, o inconsciente pessoal e a loucura. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o Netuno, porque ele pode falar
do inconsciente perturbado que vai perturbar o consciente daquele ser. Vai levar a ansiedade, vai levar pensamentos e sonhos confusos. Então, Netuno, ele é tudo isso. Ele é esse arquétipo. Quando ele sai de Peixes e ele entra em Áries, ele faz um movimento que para nós é diferente, porque Áries, ele já é o indivíduo, o eu. O que eu tô vendo, o que eu posso tocar. Então, Netuno em Áries é como se eu não estivesse vendo muita coisa, eu não tô vendo a mim mesma, eu tô confuso comigo mesmo. Então, não sei vocês aí, mas muitas pessoas estão questionando a sua vida, questionando o seu trabalho, questionando os seus valores. Muitas pessoas chegando nos consultórios perguntando: eu tô perdida. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Parece que a vida toda eu tinha uma certeza que o que eu queria fazer, o que eu queria ser, e aí parece que agora eu já não sei mais, tá tudo muito confuso. Então, esse planeta Netuno num signo de individualidade, no eu, que é Áries, ele tá gerando esse tipo de confusão. Áries, ele é o caminho. Quando a gente abre caminho, ele é a frase do eu sou. Ele é o carneiro, ele é a cabeça. A gente se joga de cabeça nas coisas, então a gente tá muito claro do que tem que fazer. Netuno em Áries, ele turva isso. Você não sabe muito bem onde você está se enfiando, onde você tem que iniciar coisas novas. Áries, ele é a autoconfiança. Áries, ele é o querer realizar. E aí, com Netuno em Áries, a gente fica tipo assim, será que eu quero mesmo? Será que eu não quero? Áries, ele é zero dependências. E aí, Netuno em Áries, ele cria dependências também. Áries, ele é a mudança de rotas. Você sente que você está querendo mudar a rota, mas pode ainda estar nebuloso o caminho. Áries, ele é a autonomia. Então, Netuno em Áries, ao mesmo tempo que ele te dá autonomia, você tem muito medo dela. Então, muita gente relata que está com muito medo de caminhar. O eu está confuso. Netuno em Áries. Internamente, a ação, Áries, ele é a ação, é a atitude, é o movimento. Então, essa ação perde clareza. É como andar no escuro. E essa identidade, esse senso de identidade, esse senso do eu, quem eu sou, o meu trabalho, meu relacionamento, meus amigos, a minha religião, isso entra em crise. Então pode ser o início do seu despertar espiritual. Todo despertar espiritual, ele começa no momento onde você se questiona, onde você tem uma crise. Pode ser por amor ou pela dor, mas a gente sabe que em muitos casos vem na dor. Vem numa decepção, ou vem quando a vida vai diluindo algumas coisas e as coisas perdem o sentido. Esse perder o sentido está sendo Netuno em Áries. Então, se a dinâmica familiar está pedindo algum tipo de mudança, se você está sentindo, se é no trabalho, se é no relacionamento, se você está com uma pessoa e você já não consegue ver com clareza o porquê, e o que esse Netuno em Áries ele fala? Não é para você fugir, porque Netuno ele vai levar você, ele é regente de Peixes, para uma questão de fuga. E os medos ocultos de Áries é o medo de fracassar. O Netuno em Áries pode ter muito medo de errar, de fracassar, medo de perder, medo de não ser o suficiente, medos de não dar conta, ou o arrependimento, de começar alguma coisa e se arrepender. E esse mesmo movimento acontece enquanto o regente de Áries, que é Marte, está em Peixes. Então nós temos uma corregência, tá? Netuno rege Peixes e Marte rege Áries. Então Netuno está em Áries e Marte está em Peixes. Marte, a ação, a clareza, o que eu quero fazer, a lança da flecha, a atitude, o próximo passo, o mirar no alvo. No signo de Peixes, que é a confusão mental, que é a confusão emocional, que é o escuro e é a lentidão, são períodos onde a gente sente que a gente está querendo correr debaixo d'água. Andar debaixo d'água, falar debaixo d'água. Tudo é muito lento, tudo é muito devagar, tudo é muito confuso. Então, é um período que algumas decisões importantes estão sendo adiadas. E existe um motivo por isso, porque você não tem clareza total do que está acontecendo, como se existisse uma névoa por trás disso. Essa sensação de estar perdido, esses medos, eles fazem parte do processo coletivo. Tá todo mundo passando por isso. Não são só vocês, não é só a mim. É um processo global, porque a gente está falando de Netuno, a gente está falando de Plutão, que também rege o coletivo, em Aquário. Então tudo está em crise. São empresas que fecham, são pessoas sendo mandadas embora, bolsas de valores, vários processos que estão acontecendo, manifestações, queda de poder, política. Ou seja, o mundo todo está ruindo
A gente explicou muito bem isso na última live, mas é importante observar que Áries, ele fala assim, você tá passando por um processo de medo, mas você não pode ter medo de pedir ajuda, porque esses momentos de pausa são momentos importantes. Para você dar um próximo passo, você precisa ter pausa. Você precisa comandar a sua vida e falar, não, eu preciso parar, eu tô perdida, eu preciso de apoio. Talvez eu perguntar para o outro, ele vai poder me auxiliar. Com Netuno em Áries, muitas pessoas não pedem ajuda. Muitas pessoas ainda estão fechadas, ou o contrário, muitas pessoas ainda estão no papel de querer ser salva por alguém, por causa do medo. Então, existe uma demanda de medos, e existem muitos medos sem nome no ar. Observem seus sonhos, observem qual é a área da sua vida que você está sentindo medo. Olha para o medo, porque Áries, ele confronta o inimigo. E mesmo que Netuno tenta turvar, Netuno em Áries, e depois do dia 9 de abril, quando Marte entrar em Áries, é hora da gente enfrentar os nossos medos. Vai ser o momento de caminhar, né, e pensar, bom, se ninguém vai me salvar, o que eu tenho que fazer? Se ninguém fosse te salvar, o que você faria? Você tem que agir. Não precisa agir com total clareza, mas haja. Busca o seu autoconhecimento. Se você está correndo algum tipo de risco na sua parte profissional, na empresa que você trabalha, você tem uma bagagem antes. Você era uma pessoa antes dessa empresa que você entrou. Você não é esse cartãozinho, esse título. Você era alguém antes. Lembre quem é esse eu atrás. Lembra dos seus talentos. Lembra o quanto você investiu em ser quem você é. Se você perder o emprego, você continua em outro. Você vai fazer outra coisa. Você vai empreender. Você vai criar alguma coisa nova. Você vai mandar currículo. A vida continua. Se é dentro de relacionamentos também. Você era uma pessoa antes de se relacionar. Se acontecer algo e houver um processo de separação, por exemplo, você ainda segue sendo o mesmo indivíduo. Retome o seu poder pessoal. Netuno em Áries, apesar de turvar, ele também nos ensina aonde estão os nossos medos, qual é a ajuda que a gente sempre espera, qual é a nossa dependência, seja emocional, seja mental, seja espiritual. Muitas pessoas com Netuno em Áries estão se dando conta que não dá mais para depender do seu pastor, da sua igreja e da religião, que só o Deus lá fora, o Deus externo, ele não vai me salvar. Netuno em Áries, ele fala sobre o eu interior, sobre eu me cuidar. Eu também sou filho de Deus, então quando eu cuido de mim, eu estou sendo cuidada por Deus e cuido dele também, porque sou criatura. Então, ao mesmo tempo que eu sou criatura, eu sou criador, posso criar uma nova vida. E Netuno em Áries, ele ajuda você a criar uma nova vida, ele ajuda você a não se anestesiar mais perante as emoções e os medos. São períodos onde você tem que agir, tome uma atitude, fale com alguém. Saia desse marasmo, desse momento onde você se desconectou de si mesma e vá atrás de algo. O desconforto, ele força o crescimento. Então, essa área da sua vida que está desconfortável, seja o seu trabalho, seja o seu relacionamento, seja a sua religião, seja amizades, essa área aí que tá te incomodando, que tá desconfortável, é um portal. Porque o medo é um portal. Ou você atravessa, ou você paralisa. E eu sei que é um período complicado, porque nós gostamos de agir, a gente gosta de ver as coisas. E Netuno em Áries, Saturno em Áries, a gente fica, meu Deus, mas qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Faça o melhor que você puder. Cuide de você dia após dia. Espiritualmente falando, quando a gente vem pra cá, a gente não vem viver sem medo. A gente vem aprender a não ser dominado por eles. E Netuno em Áries e Saturno em Áries, eles vieram justamente lembrar isso de nós. Não está feliz em alguma área da sua vida? Destrua e reconstrua algo novo. Netuno ajuda a dissolver e Saturno ajuda a construir. Já cansei do meu trabalho, sou empreendedor, ele precisa passar por algum tipo de mudança. Ok, destrua e recrie. Faça diferente, faça com seus talentos, faça com gosto. Eu atendo muita gente querendo transição de carreira. Tenho clientes meus que eu já acompanhei na transição de carreira, que durou mais ou menos 1 ano. E apesar disso, eu ainda posso questionar sobre o meu trabalho, eu ainda posso questionar sobre o que mais eu posso fazer, para onde eu posso ir. Ir além. Eu posso ir além? Posso, mas a energia ariana fala, desistir não é uma opção. Continue lutando, continue guerreando. Depois do dia 9 de abril, Marte sai de Peixes e entra em Áries. Aí a gente já vai ter
Daqui a pouco Mercúrio em Áries, Sol, Netuno, Saturno e Marte. Talvez as coisas fiquem mais claras, mais direcionadas. Então, ainda é um período de turbulência, sim. Só que esse período ainda da noite, da escuridão, tá sendo importante para mostrar para você o que estava oculto. Tem uma frase que eu gosto muito que diz, né? A noite, ela é escura, e aquela fase mais escura da noite é sempre a que antecede o dia de clarear, o amanhecer. Então, ainda é um período de escuridão, sim, porém, esses processos, eles passam. Existe também uma temática que Áries, ele é a primavera, né? A gente cultua a astrologia no hemisfério norte, então Áries, ele é a primavera, as flores voltam a renascer, sai do inverno, do gelo, e começam a renascer, tudo começa a fluir. Então a temporada de Áries, a temporada de Touro e a temporada de Gêmeos é o florescimento desse novo. Ou seja, vai passar, seja lá o que você esteja passando, seja lá qual é a área do seu mapa que está sendo ativa nesse momento. Por isso que é muito importante você ter seu mapa astrológico e entender que áreas que você tem Áries, qual é a área que você tem Plutão em Aquário, né? Porque todo mundo tem os 12 signos dentro da mandala. Então, onde Plutão está destruindo, onde Saturno está reconstruindo, onde Netuno quer dissolver, é importante que quando você puxa a sua mandala astrológica, você compreende ali. Porque é o seu mapa natal, é o seu mapa da alma. Quando a gente está perdido, a gente liga o GPS, que é o mapa. Então, quando a gente está perdido, olha para o seu mapa astrológico, olha para o seu mapa do ano, que é a sua revolução solar. Observa pontos ali para que você olhe e fale, ok, é isso que eu tenho que mudar na minha vida? Então é aí que eu vou mudar, ok? E caso vocês precisem de ajuda, caso vocês queiram se atender, caso vocês queiram observar isso no mapa individual de vocês, me manda uma mensagem. Aqui embaixo tem os meus números, minhas redes sociais. Ajudo vocês com os atendimentos astrológicos, com os atendimentos terapêuticos também. Eu tenho aqui 2 mesas radiônicas, tá? Que é uma das mesas, uma é uma mesa nova. Essa é uma mesa que a gente mostrou na última live, que é a mesa do sistema financeiro e do medo coletivo. Então a gente trabalha a energia da prosperidade, dos bloqueios energéticos, problemas de escassez, medos profissionais, através da frequência dos seus chakras. Entender qual é o chakra que bloqueia o dinheiro na sua vida, a prosperidade e a abundância, tá? Então, essa é uma mesa de cura para tratamento. E nós temos essa mesa que chama-se Mesa Astrológica Egípcia. Então, dentro dessa mesa, a gente tem os 12 signos e são os 12 arquétipos. Às vezes, a gente precisa tratar no cliente um desses arquétipos, uma dessas mandalas, que ele está em desequilíbrio, falta de fé, falta de confiança, medo de se transformar. E também nós temos símbolos e planetas aqui, além da mandala da Flor da Vida. Também é uma mesa de cura. Fora inúmeras mesas que a gente tem para tratamento aqui. E fico aqui à disposição. Vou deixar a frase final para que você que ficou até o fim comente aqui embaixo o seguinte, é uma frase de afirmação poderosíssima, lembre sempre dela quando o medo vir. E é o seguinte, digita aqui, o medo não me controla, eu me fortaleço com ele. O medo não me controla, eu me fortaleço com ele. O medo não me controla, eu me fortaleço com ele. Repita 3 vezes, repita 6, 9, quantas vezes vocês quiserem. E agradeço vocês que ficaram até aqui. Comentem se vocês também estão sentindo tudo isso, tá? Quero também saber a opinião de vocês. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Podem dar sugestões também. Vejo vocês na próxima semana. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.